Estamos no ar. Boa tarde, Barueri. Boa tarde para vocês que já estão aí pelo Facebook, pelo YouTube da TV Barueri.live. Muito obrigado pela participação de vocês e já vão compartilhando aí para toda a galera, porque hoje dá para ver aqui, ó, que vai ter muita coisa bacana. Então, compartilhe aí com a sua família, com seus amigos, com as mães que vocês conhecem, que tem algum filho com algum tipo, né, de deficiência. Entre em contato aqui, ó, pela TV Barueri e nós vamos ter muitas novidades. Gente, eu vou começar o programa já falando dos recadinhos para a gente não esquecer, porque hoje a entrevista vai ser muito legal. Ontem foi o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Surdez. Então, eu vou pedir para a produção colocar um cardzinho da nossa Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, um card realizado pela Secretaria de Comunicação da nossa cidade de Barueri. Né? É importante salientar, o dia foi ontem, né, Nacional de Combate à Surdez, mas todos os dias nós temos que lembrar, né, da condição das pessoas e fazer com que a vida delas fiquem melhores. Né? Wesley, dá para soltar o cartão? É um cartãozinho, um card verde. Vamos lá, espera aí, que estamos aqui, a produção. Vai soltar, Wesley? Só um minutinho, pessoal. Bom, aproveitando já, nós estamos já falando da SDPD, da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência da nossa cidade. Sábado agora vai ser um jogaço de vôlei sentado no ATC Alphaville, no Alphaville Tênis Clube, às 9 da manhã. Nós vamos estar com o nosso time aqui da cidade, o IBP-SDPD, jogando contra o SESI São Paulo. Então, vai ser um jogaço. Vocês fiquem ligados e torçam bastante para os nossos rapazes. Card está aí? Vamos lá? Aí, prevenir, combater, conscientizar. Né? Como prevenir, as pessoas às vezes falam, né? Evite sons altos, utilize protetor auricular quando estiver num lugar muito barulhento, ou trabalhar com isso, né? Com um local barulho. Jamais insira objetos no ouvido. Consulte seu médico se você está ouvindo algum zumbido, né? Ou está percebendo que a sua audição diminuiu. Né? E esse negócio de cutucar o ouvido com cotonete, tome cuidado, tá? Para não estourar o tímpano. Então, fica aí esse recado do Dia Nacional de Prevenção. Aproveitando o segundo recadinho, importantíssimo, esse recado vem lá da vigilância de arboviroses. Né? O que é arboviroses, Márcia? Né? São aquelas doenças causadas pelos vírus, os vírus dos mosquitos. Né? Então, dengue, chikungunya, febre amarela. Então, nós temos aí um vídeo também que é importante, porque estamos saindo aí de uma pandemia da Covid-19, mas não podemos esquecer da dengue entrando no verão aí e prestar atenção no quintal nosso, do vizinho, né? E ajudar a nossa cidade a se prevenir contra a dengue. Então, vamos soltar, produção, o videozinho? Galera, atenção! O mosquito da dengue precisa de água parada para colocar os seus ovos e assim proliferar. E esses ovos podem durar até 1 ano só esperando as condições ideais para se desenvolver. Então não acumule água, deixa de bobeira, mira na dengue! Aê, mira na dengue, agora mira aqui, no Momento Inclusão, já vai compartilhando, colocando no seu status. E eu vou começar hoje, falar da minha convidada, eu acho importante falar pelo currículo, vou começar pelo currículo. Né? Ela se graduou em 2000 em Pedagogia pela PUC São Paulo, o currículo é grande, eu cortei alguns pedacinhos, né? Eu fiz um resumo, é especialista em Educação Inclusiva, psicopedagoga, psicomotricidade e arte-terapia. Né? Ela se especializou. Né? Ela teve a oportunidade, a gente vai conversar um pouco, de fazer um complemento dessa formação na França e na Itália. Então, vamos aí cutucar ela aí para saber como é que as coisas funcionam lá na Europa. Né? Ela trabalha com a educação inclusiva na rede pública de São Paulo desde 2006. Então, tem muita experiência. Desde 2010 também criou aí, construiu e está aberto seu consultório particular que atende bebês, crianças, jovens, adultos e idosos com alterações no desenvolvimento, né, e com outros transtornos que ela vai falar um pouquinho aqui. Então, além de toda a experiência dela, ela também tem o consultório dela particular. Atualmente, né, hoje em dia, ela está fazendo ainda psicologia e terapia
aba, terapia não, ciência aba, porque a gente fala terapia, 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 e não é, graças a Deus já mudou, né? Que a gente conhece por Applied Behavior Analysis, que é a análise do comportamento aplicada, aquela que eu sempre falo, né? Que eu brigo, que funciona, e ela também vai falar um pouquinho sobre aba. Então, seja muito bem-vinda, Lucélia Sotelo. Obrigada, é uma satisfação imensa estar aqui, participar do seu programa e poder colaborar com informação, que eu acho que é importante a gente conscientizar as pessoas sobre inclusão, que é um tema tão pertinente e atual. Muito obrigada. Nossa, obrigada. É uma honra para a gente, na verdade, toda quinta eu falo que nós aprendemos aqui no Momento Inclusão. Né? Eu falo, a gente tem 50 minutos de aprendizado, né? Porque é uma experiência diferente a cada programa, né? São profissionais diferentes, visões diferentes, né? Então, a gente vai aprendendo um pouquinho de cada coisa. Lucélia, me fala uma coisa, quando a gente fala de psicopedagoga na escola, né, psicopedagoga clínica, me faz um resumo para a gente do qual é a função da psicopedagoga dentro da escola. Dentro da escola, na verdade, assim, o psicopedagogo ele atua tanto na clínica como na escola. Na escola, o objetivo mais é uma questão assim de prevenção, né? A aprendizagem é um processo complexo, né? Envolve várias áreas do desenvolvimento, envolve o processo cultural, biológico, psicoafetivo, né? Para que a aprendizagem aconteça. Então, na verdade, o trabalho na instituição, seja num abrigo, numa escola, a questão da prevenção, é trabalhar com a formação das pessoas que atuam no processo de aprendizagem, no caso de uma escola, com os professores e demais funcionários, né? Por quê? Porque, na verdade, uma criança que às vezes apresenta alguma dificuldade ou tem alguma deficiência, ela vai fazer um caminho um pouco diferente, né? Então, ela precisa de apoios diferentes e uma atenção diferenciada. Ok, então, Lucélia, nessa questão da escola como psicopedagoga, você já entra, então, na área que a gente chama de educação especializada, então, orientando nessa questão. Não, na verdade, a psicopedagogia na escola, ela vai trabalhar com os transtornos de aprendizagem e as dificuldades em si. E aí entra déficit de atenção, entra outras coisas. Isso, dislexia, déficit de atenção, descalculia, todos os transtornos que podem interferir no processo de aprendizagem. Então, você vai fazer aquele caminho ficar mais suave, fazer com que o aprendizado aconteça. Isso, na verdade, a gente vai procurar identificar quais são essas dificuldades, se existe algum transtorno, e, na verdade, fazer o encaminhamento. A escola não vai fazer o trabalho clínico, né, mas ela vai dar um encaminhamento. Então, na verdade, ela vai orientar a família, né, e a própria escola com ações que possam facilitar e promover a aprendizagem daquele estudante. E é o que eu sempre falo, né? Os pais, quando a gente fala em escola, realmente é o segundo lar, né? É uma segunda família, porque quase todas as pessoas que eu conheço foi identificado dentro da escola, né? Foi a professora, né? Porque a família às vezes não identifica, né? Às vezes também não tem essa habilidade, ou o primeiro filho, né? E a escola é que sempre dá aquela apontada. Opa, aqui tem uma coisinha diferente, né? É verdade. E é assim que acontece, né? É verdade. Mas, assim, ainda é um toque muito tardio, né? Porque a gente, na verdade, vai descobrir isso no processo de escolarização, que é no caso do ensino fundamental, né? Só que quando a gente pensa no ensino fundamental, a gente já pensa assim, em alguns atrasos já bem importantes, né? Porque as crianças, desde que nascem, já estão em pleno desenvolvimento. Se a gente for pensar que 7 anos já se passaram, e algumas coisas ainda não se desenvolveram, então a gente precisa ficar muito atento e correr contra um tempo precioso, né? Exatamente. Aqui na cidade, não sei se você viu nas manchetes, né, nos jornais, foi criada agora, né, a escola da primeira infância, né, o departamento da primeira infância, que é fantástico. Você já chegou a conhecer? Já conheço. Não é lindo? É um trabalho lindo, maravilhoso. Estão de parabéns. É demais, né? Parabéns aí ao nosso prefeito Rubens Furlan, os secretários, né? Todos, né? O Celso. Por esse olhar atento, né? Na primeira infância. Na primeira infância. Porque geralmente a gente, é o que eu falei, às vezes está lá no maternalzinho, a criança já está inserida ali, e a professora começa. Mas você tem um local onde você possa ir lá e falar:
meu Deus, né? Como é que eu lido com isso? Como é que prepara esta família para, né? Porque é muito difícil, né, Lucélia? Sim, você chega, eu imagino, eu passei por isso também, eu imagino o constrangimento também do outro lado da professora e da diretora, de como é que eu vou chegar para aquele pai, aquela mãe, né? Porque ela não dá um diagnóstico, ela fala, opa, tem alguma coisinha, vamos encaminhar para um neurologista infantil, vamos passar por uma psicóloga, né? De um jeitinho, mas tem pais que não aceitam, né? É verdade, porque é uma situação muito delicada também, né? Mas eu costumo dizer assim que a informação acaba desmistificando, né, esses preconceitos, essas dificuldades. Entender que às vezes a criança tem algum atraso, não é porque ela tem uma deficiência, às vezes alguma coisa pontual que a gente vai trabalhar, vai estimular e vai resolver. Uma dificuldade, né? A gente não precisa nem falar nos atípicos, como eles chamam tecnicamente, né? Os típicos. Ninguém é bom em tudo, né? É verdade. Às vezes eu tenho uma dificuldade de aprender a matemática daquela forma que está sendo ensinado. Exatamente. Mas vem aí vocês e mostram, opa, se ela tem dificuldade em entender isso aqui, vamos trabalhar dessa forma. Né? É buscar um caminho. Eu costumo dizer assim que a gente tem que ensinar para o outro da forma que ele possa aprender. Esse é o grande desafio da escola, né? Entender que a gente aprende de formas diferentes, todo mundo tem competências e dificuldades, né, de aquisição no seu processo de vida, né? E isso faz parte. Essa diversidade existe, sempre existiu na escola. Então, assim, é um enriquecimento também para a gente, né? Porque enquanto professor, enquanto profissional, a gente vai lidar com famílias com condições diferentes, condições de consciência diferentes, né? E tudo isso é sempre um aprendizado. Então, eu costumo dizer assim, toda vez que eu acompanho uma criança, seja na escola ou no consultório, eu aprendo muito, porque aquela família é única, aquela criança é única. Né? E aquela aprendizagem, aquele desafio que ela vai me promover também é único. Exatamente. Né? É um aprendizado constante que eu falo. Constante. Né? Nós aprendemos, e nós, como pais também, de crianças com algum tipo de transtorno, algum tipo de deficiência, nós aprendemos também, né? Aprendemos, às vezes, de uma forma mais árdua, mas é um ensinamento para a vida, né? Verdade. E como é importante as famílias se unirem, porque uma ajuda a outra, né? A gente, os grupos são assim, olha, meu filho está fazendo isso, aí a outra já vai, olha, eu fiz isso, deu certo. Então, é uma ajuda contínua, né? É verdade. Né? A gente costuma dizer assim, que para educar uma criança, né, a gente precisa de uma comunidade toda. Uma tribo, né? Uma aldeia inteira, né? Uma aldeia inteira. Mãe, né? Imagine isso para as crianças típicas. Crianças que têm um desenvolvimento atípico, que é diferente, precisa de muito mais apoio. Né? Verdade. E eu costumo dizer assim, é responsabilidade de todos nós. De todos nós. E fazer essa sociedade melhor. Por isso que eu falo, eu defendo muito a inclusão, seja ela aonde for, porque nós não podemos retroceder. É verdade. Né? Nós lutamos tanto para chegar... Não é perfeita, né? Sim. Não é perfeita a escola, a questão do estudo, dos esportes, cultural, do trabalho. A gente tem muito ainda a caminhar. Mas retroceder... É verdade. É voltar às atrocidades, né? É verdade. A gente aprende a conviver convivendo. Então, as crianças vão estar na rua, né, precisam estar no meio social para que a gente aprenda, para que elas ensinem a gente como a gente deve tratá-las. E elas aprendem com a gente, porque é imitando, né? Sim, sim. Não é, como é que ele vai pedir água se ele não... quando ele começa a observar uma criança que pede a água, que pega um lápis, ele começa a imitar também, né? É verdade. Então, é importante. Por isso que é importante ele estar nos pares, né? Na verdade, numa escola, que tenha crianças que tenham... Por isso que essa diversidade toda ela é tão rica. Né? Porque tem um que não sabe, outro sabe. Aquilo é natural, é o que a gente chama de aprendizagem naturalizada, porque está naquele ambiente que as coisas vão acontecendo, então a criança aprende a pegar um copo, aprende a se comunicar. Vai se adaptando, né? Vai se adaptando. Né? Então, eu estava vendo uma matéria da questão da comunicação, né? Ele pode não ser verbal, mas ele se comunica com o olhar, com o gesto, apontando, né? É verdade. E a observação dos pais é importante, né? Porque a criança que tem essa dificuldade, ela vai adquirindo vocabulário aos poucos e também vai gesticulando aos poucos e aprendendo a se comunicar. E nós aprendendo a se comunicar de uma forma diferente, né, com elas. Ele, né? É verdade. Lu, me fala da psicomotricidade. É um nomezinho que às vezes até enrosca a língua da gente aqui, né? Então a gente falou assim, é uma neurociência, é uma palavrinha difícil,
mas é mágico a psicomotricidade. É verdade. Na verdade, é uma neurociência que trabalha com a questão do movimento do corpo, né? Então, a gente praticamente desde a barriga, né, um dos primeiros sinais de vida que a gente consegue fazer é pelo movimento. Então, imagine quanto rico a gente precisa estudar e aprimorar essa questão do movimento, né? Na verdade, é uma terapia, né, que trabalha com essa questão do movimento do corpo. Ela é destinada para crianças que têm algum transtorno, ou até mesmo para estimulação, às vezes algum atraso pontual, ou às vezes uma criança que também não tem muito espaço, que hoje em dia a gente trabalha com uma questão assim, até espacial, que as crianças não podem correr, não tem muito espaço para brincar, para utilizar, para explorar esse corpo, né? Como você falou lá das brincadeiras nesse espaço, é tão rico essa possibilidade do movimento. Desbravar, né? De procurar o que tem para fazer. Por isso que a gente fala dos parques, né? Barueri é muito importante, né? E eu não está puxando o saco, mas temos parques lindos aqui, grandes, que você pode pegar, soltar as crianças brincando. No parque tem lá o pato, tem né, o pavão andando no meio das pessoas, né? E Sim. Essa questão que você falou agora do espacial é importante, porque precisamos lembrar que as cidades estão cada vez mais cheias, as ruas Exatamente. muito perigosas para soltar e brincar, como eu brinquei, né, a minha infância toda, né, na rua com a criançada. Hoje não, né? A maioria é dentro de apartamentos ou um quintal com pouco espaço para essa brincadeira, né? É verdade. E a questão da psicomotricidade para as crianças com autismo e com paralisia cerebral, você podia nos dizer aí quais as questões que são trabalhadas e o que, nessa tua experiência, porque eu vi uma matéria muito linda de uma mãe chorando que a filha começou a andar, aprendeu a andar, fazendo essa psicomotricidade, trabalhando isso, né, e ela conseguiu entender o cérebro, né? Como é que faz? Explica para a gente. Na verdade, o trabalho com a psicomotricidade, a gente vai resgatar todos os movimentos que o corpo faz. Então, desde dos primórdios, né? Então, a criança ela começa a se movimentar, se rastejando, depois a gente faz o engatinhar, a gente começa a andar. Né? Então, quando a gente refaz todas essas fases do desenvolvimento da criança, a gente consegue, vamos dizer assim, corrigir, né? E organizar o cérebro para que ele entenda. Porque, na verdade, é uma neurociência, porque quem comanda os movimentos do nosso corpo é o cérebro. Então, a gente não tem como trabalhar uma coisa pontual. Por exemplo, a criança tem uma dificuldade na escrita, a gente só vai fazer treino de caligrafia. Isso não funciona, porque é uma parte só do corpo. O corpo funciona como um todo. Então, se o centro, o comando do corpo também está alterado, ele não está conseguindo executar aquele comando corretamente, a gente tem que trabalhar o corpo como um todo. Então, tem que trabalhar as questões de cognição, né, as questões neurológicas e as questões do movimento. Então, na verdade, com o autismo, o que acaba às vezes acontecendo muito, as crianças têm dificuldades de coordenação motora, né, assim, para escrita. E aí, antes de trabalhar essas questões da escrita, a gente precisa trabalhar o corpo como um todo. Então, tem que correr, tem que brincar, tem que fazer movimentos amplos, tem que girar, tem que engatinhar, tem que pular. Então, brincar de várias formas. Isso a gente pode fazer assim no espaço que a gente tem, esse tipo de brincadeira. A gente não precisa ter um espaço tão grande, né? E a questão da coordenação motora, a gente precisa estimular a questão sensorial também, né, que, na verdade, você vai colocando algumas bolinhas, você vai ativando, acordando aquela área que está dormente, que está um pouco debilitada. E aí você vai estimulando, ela vai respondendo. Nos sentidos, né? A gente fala muito da sensorial, né? Porque parece mágica, né? Porque geralmente eles têm muita aversão, né? Na parte de pegar alguma coisa mole, né? Uma geleca, uma argila, a própria massinha, né? Que a gente vê tanta criança iniciando com a massinha, para uma criança autista tem muita dificuldade daquela consistência, né? E a psicomotricidade é importante porque eu percebo também que eles não sabem identificar o corpo, né? Sim. Essa questão... Se localizar no espaço, exatamente. Né? Eu acho que aí você também encontra aí uma forma de ele
ele fala, olha, esse é o meu corpo, né? Eu posso, né? As capacidades, né? Eu costumo dizer que o corpo é o nosso instrumento mágico de trabalho. Então, assim, o nosso grande potencial está aqui, né? Então, a gente precisa organizar, trabalhar de uma forma que a gente consiga estimular o máximo possível, extrair o melhor que a gente tem desse organismo. Lu, e para as crianças com paralisia cerebral, que nós já sabemos que tem uma dificuldade inata por conta da própria paralisia, como é que a psicomotricidade pode ajudar nessa questão? A gente vai estimulando, né, assim, na verdade, os membros, né, de estimulação, de coordenação, para que vá se desenvolvendo. Então, a gente passa bolinha, tem muitas brincadeiras que a gente vai ajudando. É lógico que uma criança, às vezes, que tem uma dificuldade motora maior, a gente vai ajudando, né? Eu costumo dizer assim, a gente vai oferecendo um apoio para que ela consiga ir se movimentando, né? Porque, na verdade, o objetivo é se movimentar e se tornar excelente, melhorar esse movimento, né? Entendi. E me diz uma coisa que eu acho muito importante, eu sempre bato nessa tecla, que a terapia ela acontece geralmente, as mães vão, levam os filhos, né? Os filhos geralmente entram, ficam aqueles 45 minutos, às vezes, em alguns lugares, meia hora, e volta para casa, né? E depois volta na outra semana, né? E a gente sabe que é muito difícil. Pode ter ganho, mas é um ganho que vai demorar muito tempo para chegar naquele ideal que vocês traçam o objetivo, né? Faz aquele plano para aquela criança. Como a gente pode ensinar a mãe, por exemplo, simples agora, uma mãe que tem um filho com autismo, que está em casa, uma mãe que tem um filho com paralisia cerebral, com síndrome de Down, que ainda não faz a psicomotricidade, que ainda não conseguiu colocar o seu filho, ou não tem condições financeiras, porque a gente sabe que as terapias são um custo elevado se a gente for colocá-los em todas que eles precisam, no mínimo 6 ou 7 básicas, que a gente vai chamar de básicas, que eles precisam. Ensina para a gente exercícios fáceis hoje, para as mães aprenderem a fazer em casa, para elas também terem essa confiança de que elas também fazem parte desse processo. A família faz parte desse processo, né? É verdade. A família é importantíssimo, né? Não é o acompanhamento que a gente faz não é uma coisa pontual no consultório. Eu costumo dizer assim que todas as crianças que têm muita dificuldade é um trabalho intenso. Precisa acontecer em casa muito também. A família que participa, ela tem ganhos, a criança tem outros ganhos, né? É lógico, aquilo que você falou é mais lento, né? Então, assim, tem coisas muito simples. Eu costumo dizer assim que a gente tem que partir do simples para o complexo. Tudo que tiver em casa, né? Já começou aí o que eu posso fazer com aquilo. Então, assim, brincar com a almofada, de pular, e coloca uma almofada, ela pula na almofada, ou ela pula. A gente pode brincar de pegar uma corda, ou marcar o piso eu uso muito o piso, assim, a marcação do piso, falar para ela andar, para ela correr, andar de lado, andar com o pé só, pular com o pé só. Enfim, a gente pode ir brincando de estátua, dura ou mole, brincar com bacia, com água. Eu gosto muito de coisas sensoriais, sou suspeita para falar, porque eu acho muito importante, né, essas brincadeiras. Então, a gente pode pegar uma colher para fazer uma brincadeira para ela andar na linha, segurando a colher, sem derrubar uma bolinha. A gente pode usar coisas para furar, por exemplo, pegar uma batata, espetar palitinhos, né? Pode espetar o garfo, porque às vezes isso vai estimulando a questão da coordenação, que é força, né? A gente vai trabalhar uma série de questões aí. Brincadeiras, como eu disse, com água, com bacia, coisas sensoriais, pegar grãos, fazer uma mandala. Muito isso com Enzo, na bacia punha um pouquinho de feijão, outro macarrão. Né? Você pode ir escondendo farinha, coisas, né? farinha. Escondendo na farinha, né? Para ele procurar, né? É muito legal isso. É verdade. Então, usar balde, usar corda, pregador, cotonete, você falou para o ouvido, mas a gente pode usar para pintura, E, aliás, eu vi umas coisas no YouTube maravilhosas, né? Com cotonete, né? Que faz a árvore, né? É verdade. Rasgar, fazer bolinha, amassar jornal. E né? no caso das mães que têm filho com paralisia cerebral, que estão numa cadeira de roda, que não podem fazer essa brincadeira de pular, nessa questão de entrar no chão,
Como é que essa mãe consegue desenvolver com essa criança? A gente pode trabalhar, por exemplo, os membros, né? Porque a gente trabalha os pés, as mãos, né? Que são os grandes instrumentos que a gente tem. Porque é os pés que nos faz a gente caminhar, as mãos que a gente interage por meio delas, né? Então, assim, a gente pode usar a bacia também, porque a gente, talvez ela não consiga pôr o pezinho, mas a gente põe a bacia no pé dela, né? As mãos também. Então, a gente pode usar essa questão sensorial, a gente esfrega, né? Assim, a farinha para ela sentir. Né? Pode passar nos bracinhos. A gente tem também aqueles de massagem, né? Que você passa o rolinho. Passa o rolinho, exatamente. Então, assim, existem várias coisas que a gente pode fazer. Isso é uma estimulação, né? É uma estimulação sensorial, mas é uma estimulação também de movimento. De movimento e também o cérebro. Sim, porque na verdade o nosso corpo ele é todo feito de circuitos, né? Então a gente vai estimulando essa área para o músculo ir se desenvolvendo, né? E aí você pode fazer, como eu disse, massagens com esses massageadores. A gente pode fazer brincadeiras de às vezes esconder uma mão. Enfim, a gente pode ir dando materiais para riscar, mesmo que ela ainda precise com ajuda. Colocar em cima fazer o trabalho. Tinta. Massinha, mesmo que ela não consiga mexer, a gente pega a mãozinha dela e vai olha, fazendo. Parece que não, mas você que está nesse lado da parte da educação, eles têm muitas habilidades, né? E às vezes está precisando esse momento com você. Às vezes, numa brincadeira, você descobre uma habilidade do seu filho ou da sua filha que você nem imaginava que ela tinha, né? É verdade. Ó, vou falar um pouquinho aqui com o pessoal que está aqui, senão eles ficam aqui mandando mensagem. Mas fala que eu estou aqui. Ó, quero agradecer aí a Maria Tereza, que já está aqui, a Ivete Aura. A Ivete, nossa poeta. Eurândia está aqui também. Boa tarde, pessoal. ML, Euranda Neves. A Cleideli, beijo, Clei, lá de São Paulo. Mário Pereira, assunto importantíssimo, parabéns pela escolha do tema. Obrigado, Mário. A Zilda, boa tarde, Zilda. Deixou todo mundo com água na boca semana passada. Faz cada bolo maravilhoso, bolo artístico. Ó, Zilda, o pessoal está pedindo seu bolo aqui de novo, hein? Vamos aqui agora passar aqui, ó, se vocês quiserem mandar, gente, perguntas, ó, tem um pessoal aqui mandando. Pode mandar, viu? Jussara, beijão, Ju. Jussara Neves, Jane Ramos, bonequinha está aqui, a Leandra Souza. A Jane já pergunta, a Jane é bem participativa. Esses estímulos é fundamental nesse processo de aprendizagem. A Jane não fez uma pergunta, ela fez uma afirmação. Mas me faz esse link para mim. Estímulo é fundamental no processo de aprendizagem da criança? Total. O estímulo é fundamental. Hoje a gente costuma dizer assim, a gente trabalha com prevenção, porque assim, aquele velho ditado, né, que é melhor prevenir do que remediar, né? Então, mais do que nunca a gente sabe que os prejuízos do atraso, seja ele de qual ordem for, ou como é que está, eles são muito intensos, né? Então, se a gente começa a perceber que a criança está com algum atraso na fala, ela está com uma dificuldade de andar, é importante a gente ter esse olhar muito atento. Porque quanto antes, eu costumo dizer para os pais, que quanto antes a gente começa, antes a gente termina. Né? E a gente tem que aproveitar as janelas de oportunidade das crianças. Elas estão em pleno desenvolvimento. Então, você falar em um ano, vou esperar se o ano que vem não melhorar. Não, é muito tempo. Para quem está precisando de atendimento, de intervenção, 2 meses é muito tempo. Né? É uma esponjinha, né? Quanto mais você ativa, mais eles aprendem. É verdade. E eu costumo dizer assim, cada dia que passa, que a criança não aprende, ou que ela vive com aquela dificuldade, mais força aquela dificuldade ganha, né? E a gente tem que romper essa barreira, né? Então, assim, é um trabalho que precisa ser feito todos os dias, é um trabalho intenso, só que ele é muito eficiente, né? É aquilo lá, né? Esse planejamento familiar, né? Todo dia eu vou sentar meia hora é muito, parece ser muito, não, mas divide, se você só tiver meia hora, divide essa meia hora, né? 10 minutos eu vou fazer a massagem, eu vou brincar no chão com ele, eu vou jogar um videogame, eu vou fazer uma massaginha, né? Que nem o meu filho fala, massaginha na cabeça, o Eiso adora. Exatamente. O Eiso é TEA,
teoricamente, não gosta do contato, e realmente eles têm uma certa aversão desde bebê, né? A gente sabe disso, né? Eles têm uma certa aversão de ficar em colo, tudo, mas aprende. Ele adora massagem, adora a massaginha, né? Então, eles vão acostumando também. No início, acha até engraçado, né? Parece que você está fazendo coceguinhas, né? Mas é assim. Ó, eu estou com a Márcia Regina Souza aqui. Márcia, um beijo. Ela falou, boa tarde, Lucélia. Meu filho nasceu com paralisia cerebral. Desde os 6 meses, ele foi bem estimulado por profissionais na SDPD, na Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Todas as atividades de físio, fono, foram muito bem desempenhadas e fazia os exercícios direitinho. Mas estou com problemas na aprendizagem. Ele tem ótimas professoras e faz AEE. Né? Há pouco tempo foi diagnosticado com transtorno do processamento auditivo central. Ele vai para a 4ª série, está muito difícil para ele a aprendizagem. O que posso fazer em casa para ajudá-lo? Beijo, Márcia, essa mãe é muito bacana. Beijão, participativa demais. Então, a gente precisa ver assim, que fase que ele parou. Eu costumo dizer assim, se a criança não aprendeu alguma coisa, a gente precisa retomar o que ela não aprendeu, e ela precisa aprender, né? Porque se a gente for pensar que conhecimento é uma coisa gradual, então ela precisa fazer essa revisão com ele. As crianças, eu costumo dizer assim, as crianças que têm alguma dificuldade, a gente tem um grande desafio que é estimular mais, né? Então, assim, eu costumo dizer que estimular não é repetir, simplesmente a repetição. Se fosse só exatamente assim, seria até fácil, mas a gente tem que repetir de várias formas. Mesmo porque enjoa, né? Se você fazer a mesma coisa todo dia, ele não vai querer fazer mais no segundo dia. Exatamente. Então, assim, acho que a rotina ajuda muito. É realmente um desafio, né? As crianças que têm alguma dificuldade na escola, né? A família precisa dar uma ajuda muito, né? Porque senão a criança acaba realmente ficando muito atrasada. E aí, no caso dela, na verdade, assim, eu indico assim, dela ver que tipo de dificuldade que ela tem, né? Que essa criança tem, e trabalhar de formas diferenciadas. Essa questão que ela falou do problema do auditivo central, que está atrapalhando na aprendizagem, tem alguma forma dela fazer alguma coisa em casa para estimular isso? Na verdade, isso é feito um trabalho com a fono, com né? A fono, então, né? A fono tem que fazer esse trabalho, mas assim, a gente sabe que os ruídos acabam interferindo muito. Então, talvez ele sentar mais na frente, avisar a escola que ele precisa, dar comandos muito próximos, né? Então, chegar próximo dele e falar o que você quer, dar um comando por vez, isso acaba ajudando. Mesmo porque às vezes, a criança não entende. Não entende, a professora está lá na frente, ele está aqui, ele já não está nem conseguindo entender o que ela está, né, falando. Então, de repente, Márcia, pensar aí junto com o Departamento de Educação Especializada uma forma diferente para que essa informação chegue para ele. Chegue para ele. Não sei se vocês ouviram aqui, vocês estão no estúdio, você ouviu o diretor falando aqui? Gente, é assim o programa, nem começou, às vezes a gente tem que terminar. Eu estava olhando o site seu, Lucélia, já fala o nome do seu site. Gente, o site dela é Espaço demais. de Aprender. Fala de novo, Lu. Espaço de Aprender. Espaço de Apreender, né? Isso, de aprender. Tem um E a mais, né? Aprender. Apreender. Ender, isso, exatamente. Gente, Espaço de Apreender. Entra no site dela, vocês vão ficar alucinados de tanta coisa que tem. Histórias, histórias sociais, né? Tem muita coisa, né? Tem. Me fala dessas coisas aqui. Isso aqui é muito importante, isso, gente. Para a criança poder pegar no lápis. Lu, vai falando as coisinhas. Vamos lá atrás. Ó, eu vou levantar um pouquinho aqui, vocês me dão licença aqui na casa, porque eu vou aqui atrás com a Lucélia, porque é tanta coisa colorida e legal. Fala para a gente, Lu, sobre isso que é muito importante. Isso são os adaptadores, né, de lápis. Às vezes as crianças que têm uma certa idade, na verdade, elas já estão com atraso, não conseguem pegar direito no lápis. E aí, como eu disse, a gente tem que correr, né, usar todos os recursos que forem possíveis, né. E os adaptadores, a gente usa mais quando a criança já está com um atraso considerado, a gente precisa resolver rápido, né. Então, ele acaba ajudando muito a criança a corrigir a forma que ela pega no lápis. Para né? ter firmeza, para ela ficar mais confortável para desenvolver. E as crianças acabam usando muito a escrita na escola, então acaba se tornando muito cansativa. E às vezes a criança não quer escrever, né? Às vezes dói, né? Então isso acaba ajudando muito. Isso tem um nome técnico, alguma coisa? Gripe? Não, Gripe que fala? É a marca, né? Na verdade, são adaptadores. Tá, adaptadores. Né? São sistemas que a gente chama de apoio pedagógico. Tá. Escrita no... Ajuda na empunhadura, né? Isso. Agora,
Esses vários. aqui. Esses tem para todas as idades. Tem para as crianças menores, tem para os adolescentes e para adultos, porque a gente vê adultos pegando no lápis, na caneta. Ainda mais agora que a gente, tudo na internet, né? Vai tudo com dedo, esquece até de escrever. Então, acho verdade. Agora, gente, isso aqui, se o Enzo ver, eu vou até baixar aqui, ó. Olha, gente, explica pra gente, isso aqui, os painéis sensoriais. É verdade. Os painéis sensoriais costumo dizer assim, que são materiais terapêuticos, né? Eles ajudam as crianças a mexerem, né? Então e são todas coisas, a maioria coisas de casa, né? Então a criança tem lá o trinco, ela quer mexer, tem a luzinha aqui que acende. Para montar, né? Para encaixar, tem o trinquinho. Vai desenvolvendo as habilidades, gente. Abrir, fechar o zíper, né? Olha lá, ó. São as atividades que as crianças acabam querendo fazer. E assim, tem vários tipos, vários modelos, né? Gente, vocês conhecem, né? Todas as mães, as famílias já passaram por isso, né? Aprender a contar com as bolinhas. Mas é tão lindo isso aqui ao vivo, que vocês não têm noção. E é pesado, gente. Não é um material que é para a vida inteira. Para a vida inteira. É madeira mesmo, é muito bem feito. Vocês estão de parabéns. O nome da pessoa que é? É a Ana, é a arteira. Ana, vem cá, Ana, vem cá. Gente, ó, rapidinho, ela só vai entrar. Vamos passar para o outro. Ana, essa aqui é a artista desses painéis sensoriais. Gente, parabéns, viu, Ana? Dá seu telefone, fala aí. Acho que no Instagram, mais fácil, né? Ana Carmona Atelier. Tá. Meu telefone é 994576541, o WhatsApp para a gente conversar. E é isso, é feito com carinho para que eles se desenvolvam mesmo. É uma ferramenta de desenvolvimento, né? Não é só um brinquedo. Não é um simples brinquedo, né? Gente, ó, falando do Natal, às vezes, o que eu vou dar de presente pro meu sobrinho? Fica a dica aí, minha irmã, Tereza. O pessoal está assistindo. O que eu vou dar de presente? Né? Tem gente que não sabe o que dá. É verdade. Explica pra gente como funciona. Essa é uma árvore, né, que vai montando, você tira, porque isso aqui também ajuda a criança, né, na coordenação motora. Exatamente, olha, é o botão, porque depois ela vai aprender a abrir e fechar a blusa, a calça, né? Vai pegando essa prática, né? Vai brincando, é uma brincadeira, né, na verdade. Aí a criança acaba se desenvolvendo de uma forma natural, né? E você pode falar da cor da árvore, né? Dos personagens. Você pode mudar, né? Muda os personagens, brincar, né? Sim, tem infinitas formas, gente, né? esse... Pode ficando aqui com a gente. Esse daqui... as mães estão aí, eu não estou vendo, mas com certeza elas sabem como é mágico isso aqui. Consegue pegar aqui? Você quer mostrar, Lu? É um quebra-cabeça, né? É um quebra-cabeça, gente. Olha isso. Olha. Você desmonta isso aqui para bebê, principalmente. Gente, isso não é para criança só com algum transtorno ou com algum tipo de deficiência. Tudo isso daqui... É um material de estimulação, É um material de estimulação riquíssimo e feito com muito amor e carinho. É verdade. Tem essa daqui, vamos conseguir pegar? Hoje está legal aqui, que a gente... Gente, o estúdio está tão grande aqui, que a gente vai andando, a gente vai... Olha esses painéis. Olha que tem até telefone aqui, né? Olha lá. Verdade, olha que lindo. Você quer falar sobre algo? Olha, abrir, catar, olha lá, olha isso, gente. Olha a janelinha, olha o gatinho, o cachorrinho. Olha que riqueza de material. Letrinha, você pode olha, isso aqui mexer. As crianças, principalmente quem tem o TEA, né? Eles adoram verdade, tudo que adoram gira, uma rodinha. Né? Uma rodinha. É verdade. Mas você fala, nossa, mas Márcia, você vai estimular ele de novo. Gente, muitas vezes isso daqui evita uma crise. É verdade. Sabe? Porque é uma forma que eles têm de descarregar mesmo, né? Aquilo que eles não podem expressar. Então, verdade. Às vezes, a gente fala, mas tem uma estereotipia, ele fica balançando a mão. Eu não quero que ele balance, mas o balançar a mão, às vezes, pode estar ajudando ele a suportar um local com muito barulho. Isso tem uma função, né? A gente tem que entender. Tem que entender. Ô, Lu, fala pra gente, seu telefone, de novo, onde é a sua clínica, como é que as pessoas podem falar com você? Na verdade, o meu consultório fica em Alphaville, do lado do Alfa Sítio, do lado da Unip de Alphaville, tá? O meu telefone é 98987-4650. Pode passar um WhatsApp, também estou à disposição para tirar dúvidas, tudo. E eu atendo jovens, crianças, tá? Na terapia psicomotora, com ABA.
e psicopedagógica. Os idosos também, né? Os Porque idosos também, pessoas que têm Alzheimer. Alzheimer, né? Isso. E após a Covid também tem muita sequela, que a É gente está vendo verdade. que tem um campo aí crescendo muito. Gente, olha, infelizmente, Lu, eu tenho que te agradecer. Não tem mais minuto nenhum, né, diretor? Acabou. Olha lá, o diretor falou que acabou. Eu tinha o quiz para fazer com você, tinha outras perguntas. Mas, infelizmente, o lápis, olha, Enzo, a mamãe ganhou para você. Olha que lápisão grandão. Grosso, porque eles têm muita força, então esse é ideal. Já tem gente aqui falando que quer comprar de vocês aí, ó. Como a gente compra essa árvore de Natal, a Cleideli. Clei, entra no site, fala o número de novo, celular. 98987-4650. O meu Instagram é luceliasotelo.psico e o site é espaçodeaprender.com.br. Gente, estou aqui pertinho da gente, a Lu já virou sócia do programa Momento Inclusão, já vai estar aqui ela, a nossa amada Aninha também, vai estar aqui. Quem sabe, Aninha, você vem aqui ensinar a fazer um pequenininho com o que as mães têm em casa. Vamos marcar isso? Vamos. Gente, ó, semana que vem vocês não podem perder o Momento Inclusão, nós vamos falar sobre inclusão nas igrejas. Que legal. Isso é um tema importante, espero que vocês participem. Venha conosco, debater conosco, dar sugestões, né? Falar da sua experiência, que é muito importante. E eu tenho que terminar o Momento Inclusão agora. Vou fechar com uma frase, né? Todo o programa eu fecho com uma. Te agradecer imensamente pela sua presença. Falei que passava rapidinho, né? É verdade. Passa rapidinho. Então, Eu vamos que terminar agradeço. aqui, gente. Ó, as crianças não dizem, tive um dia difícil, podemos conversar? Elas dizem, poderia brincar comigo? Verdade, lindo, Pensa né? nisso, tá bom? Beijo no coração. Enzal, mamãe tá chegando. Beijo, tchau, gente. Valeu.